Boa tarde, meus amigos de Processo Penal 2. Hoje nós iremos começar a nossa aula. Faremos algumas referências à aula passada, a pedido do docente, de um dos discentes, sobre o sistema acusatório. Primeira matéria dessa ementa, Processo Penal 2, nós iremos falar sobre prova. Então, o meu objetivo hoje é fazer um apanhado geral sobre o sistema de avaliação da prova, sobre o sistema processual penal adotado no país, por exemplo. Bem, antes de mais nada, nós estamos nesse período de quarentena, algo necessário. Não conheço ninguém da minha geração ou de outra geração que tenha passado por uma situação como essa, envolvendo o mundo inteiro, né? O Brasil está comprometido, pelo menos a princípio, não obstante críticas de algumas pessoas, inclusive o líder da nação, mas isso não é tão importante assim. O importante é que nós estamos prosseguindo com o intuito de não desistir, com o intuito de não esquecer que a vida continua. E nós todos iremos passar por isso. Todos nós iremos vencer essa batalha. E como o mundo não pode parar, e graças a Deus o homem alcançou a inteligência suficiente para ter essa tecnologia tão avançada, seria uma tremenda diminuição de cognição não aproveitar essa ferramenta tão importante que é a internet, que é o WhatsApp, enfim, que é todo esse desenvolvimento tecnológico. Queria dizer a vocês que é um privilégio muito grande ser professor da SENEC e estar mesmo longe de vocês, mais perto com o coração, próximo a falar de vocês sobre uma matéria tão importante que é o processo penal. O processo penal brasileiro ele é um processo penal, como dizia Franjo Silva Jardim, um processo que foi criado para não funcionar. O processo penal brasileiro ele é uma repetição do processo penal italiano. Basta olharmos os dispositivos, né? O processo penal do ministro Rocco, ministro da Itália, o Brasil copiou ipsi literis, e ele foi sancionado em 1941, o que nos reporta a fase da Segunda Guerra Mundial e de governo fascista, que era o governo de Mussolini, o governo que promulgou o Código Processual Penal italiano e que o Brasil copiou. Então, além da questão cultural, embora podemos assim considerar os italianos, e nós somos herdeiros da cultura jurídica do direito romano, e o italiano ser também latino, né? É claro que o nosso Brasil é um país colonizado, é um país com uma história totalmente diferente, e não sei se seria um processo penal saudável para a nação, um ipsi literi do Código Processual Penal italiano. Mas uma coisa é certa, foi criado em um período complicado no nosso Brasil, Estado Novo, Getúlio Vargas, em que de alguma maneira nós tínhamos uma ditadura no país. Bem, olhando o nosso Código de Processo Penal e pensando no sistema processual penal vigente, nós entendemos que o processo penal brasileiro merece críticas. Creio que recentemente, com a Lei 13.964 de 2019, surgiu um avanço, que seria o juiz das garantias, mas ainda está em litígio, diria, né? Está em subjúdice a possibilidade da implantação, da implementação, e eu creio que vai, com certeza, se inserir no nosso ordenamento. Mas, enquanto isso, o que seria ou quais são os sistemas processuais penais adotáveis? O sistema processual, originalmente, ele sempre foi acusatório, né? Desde a época da Grécia, em que nós tínhamos um juiz
imparcial, um espectador da produção de provas pelas partes. Teríamos uma acusação, teríamos o acusado e teríamos um juiz. No entanto, na época do direito penal canônico, a Igreja Católica assumiu o protagonismo processual penal nessa simbiose do Estado e a Igreja. Passamos a ter um sistema inquisitorial. No período da Inquisição, na época, período das trevas, né, na época medieval, diria assim, o inquisitor, ele figurava como juiz e também acusador, fazendo com que nós teríamos duas situações em pleno sentido de acusar e também julgar, e o acusado, que poderia ser perdoado de uma forma divina, mas não de uma forma corporal. Ademais, as questões de crime eram muito mais pelo ser do que por fazer. Na época da Inquisição, era possível, inclusive, denúncias anônimas à igreja de quem era pagão. E o paganismo ali significaria ser deísta, ateu, protestante, maometano, judeu. Eram pessoas passíveis de punição, passíveis de sofrer toda a sorte de uma condenação. Ademais, tinha a questão da busca da verdade real, que é um princípio problemático que nós iremos comentar um pouco mais adiante, que se desenvolveria na possibilidade de uma confissão, e essa confissão ela seria uma confissão abusiva, sob pena de que, se o sujeito não confessasse o seu crime, para obter a sua absolvição, ele passaria por toda sorte de tortura, quiçá chegar à morte. Então a Inquisição, ou o sistema inquisitório, o principal problema dele dentro do processo seria a presença de um juiz investigador, além de ser aquele que seria o responsável, que teria a competência de julgar, também teria a atribuição de acusar. Então nós teríamos no sistema inquisitório a figura bipartida, inserida na mesma pessoa. Ou seja, ao mesmo tempo que ele era juiz com competência para julgar, também teria ele a atribuição de acusar, inclusive no que diz respeito às investigações. E não é salutar, porque numa situação de sistema inquisitório, o homem não é sujeito de direitos, mas objeto de um processo, ou seja, objeto de direito. Em hipótese alguma, um ser humano pode ser objeto de direito, em hipótese alguma. Por isso, o princípio mais importante, a questão principal da dignidade humana, está presente na figura do homem. O homem, sendo ele sujeito de direito, ele tem muito mais garantias, ele pode ter por primazia a sua liberdade. E aí nós temos o jargão que a liberdade é a regra e a prisão é a exceção, justamente porque o homem não é objeto de direito, ele é sujeito de direito. Você que está aí do outro lado desse vídeo, que está assistindo essa aula, eu quero dizer para você, sendo você uma pessoa criacionista, um cristão, eu posso lhe dizer uma coisa importante. A maior primazia do homem é o imagus Dei, é ele ser criado à imagem e semelhança de Deus. Então, para quem entende, para quem tem fé, temos uma figura teológica do criacionismo, é preciso entender que o homem, por ser criado à imagem e semelhança de um Deus, numa religião monoteísta, caracteriza a principal fonte exógena, no sentido de fora para dentro, de que o homem deve ser tratado com dignidade.
Mas se você não for criacionista e for um evolucionista, também tem razões para entender que o homem deve ser tratado com dignidade. Se você entende que até onde nós chegamos, desde de sermos primatas até esse momento, nós evoluímos de forma tão impressionante que nós não poderíamos deixar de considerar o princípio da dignidade da pessoa humana para tratá-lo como sujeito e não objeto de direitos. Bom, dito isso, observe a característica do sistema inquisitório. O homem ele é objeto do processo quando você tem na figura do juiz a competência para julgar e a atribuição para investigar e acusar. Essa investigação ela é abusiva na busca da verdade real, onde se admite a tortura. Bom, o sistema acusatório já é diferente. A principal forma de olharmos para o sistema acusatório é justamente a separação das atribuições. O juiz ele é um sujeito que tem a competência para julgar, é ele quem exerce a jurisdição, que significa jurisdicção, que no latim diz dizer o direito. Na figura do sistema acusatório nós temos a presença do juiz como espectador e não como coadjuvante do processo, não como aquele que vai produzir as provas e será o herói, aquele que vai combater a criminalidade na figura do Estado, juiz. Não, o juiz ele é um espectador, ele está ali para presidir e até exercer seu poder de polícia, no sentido de administrar o julgamento, a condução do devido processo legal, o rito processual cabível, a questão da validade do processo, enquanto ele magistrado, enquanto a demanda ser original, enquanto as partes serem elas legítimas. Ele, magistrado, é quem vai administrar, mas não vai impulsionar o processo. Não vai ser ele o produtor da prova, não. Ele apenas administrará ela. Ele apenas vai permitir a introdução dela no processo, através de requerimento das partes. Nós teremos então o membro do Ministério Público ou o acusador privado, particular, né, processo, e o acusado produzindo provas. Seria então um processo, um instrumento para que as partes produzam provas, para que haja a prestação jurisdicional. Eu também entendo que o processo penal ele não é baseado numa relação jurídica, porque a partir do momento que eu considero o processo penal um conjunto de normas e princípios, como diz Fernando Capês, que regulamentam a lide penal para aplicação de direito material, eu não admito esse conceito, porque se eu considero o processo uma lide, eu tenho então um conflito de interesses entre o órgão acusador, o Estado, melhor dizendo, e o sujeito, que eu acabei de informar para vocês que não é objeto do processo, mas ele é sujeito do processo. Então, nesse sentido, eu quero dizer para você, meu amigo que está aí do outro lado, meu aluno, que se eu encaro o processo como lide, conflito de interesses, eu infelizmente estarei encaminhando a necessidade do sujeito réu produzir provas para a sua absolvição. Esse interesse de condenar e absolver deve ser também o interesse do Estado, porque não se admite no processo penal, no direito processual penal, a autoincriminação. Tanto assim que o réu pode ficar em silêncio constitucional. Tanto assim que se admite que o réu nem vá à audiência utilizando a famosa lei da cadeira vazia. O réu não pode produzir provas contra si. Por isso, ao ônus da prova, cabe ao Ministério Público e não ao réu. Mas se eu encaro o direito processual penal como uma relação jurídica, aí eu tenho problemas seríssimos. O processo penal ele é uma garantia de jurisdicionalidade.
Somente através do processo eu aplico o direito material, mas não necessariamente numa relação jurídica. Não necessariamente numa relação jurídica. O que não quer dizer que o réu não vai exercer o direito de se contrapor a uma acusação. É mister entender que o princípio da presunção da inocência nasce com o indivíduo. E se o Ministério Público não consegue derrubar a barreira da presunção da inocência, ele é obrigado a pedir absolvição. E o defensor, o acusado, tem o direito de se contrapor à acusação. Loucura, mas se utiliza dessa maneira, o chamado indúbio pro società. O indúbio pro società significa dizer que o juiz vai aceitar uma acusação bastando ter um suporte probatório mínimo que denomina-se justa causa. Mas o curioso é que no artigo 386, inciso 7º, diz que o juiz absolverá o réu se a prova não for suficiente. Olha que curioso. Tem prova, mas ela não é suficiente para condenar. Deve ser o réu absolvido. Presunção da inocência. Mas no início da ação, o indúbio pro società. Se há suporte probatório mínimo, ou seja, indícios suficientes para acusar o réu, ele será acusado. Isso por si só já coloca o sujeito na condição de objeto de um processo. Lembro de um processo que eu atuei nos Estados Unidos. Lá não existe indúbio pro società, não em Nova York. O procurador de justiça lá de Manhattan, ele teria dito que não havia dúvida razoável que pudesse promover uma ação penal em uma situação que foi destacado como suicídio e a desconfiança era absurda, abissal, para que pelo menos fosse um sujeito lá investigado. Mas por motivações políticas o processo não foi adiante, creio eu. Descobrimos coisas tremendas aqui no Brasil a respeito desses fatos, mas lá não tem indúbio pro società como acontece no Brasil. Tudo isso envolve a sistemática processual brasileira que no início da nossa aula eu teria dito, e é verdade, foi feita aparentemente para não funcionar, para não dar certo. Mas, voltando, nós temos um sistema inquisitório em que o juiz ele se configura dentro dos personagens do processo como juiz e acusador. Já no sistema acusatório nós temos o acusador atuando como o órgão principal. É o que está previsto no artigo 129, inciso 1º da Constituição, que a ação penal incumbe ao Ministério Público. Então, esse marco do artigo 129, inciso 1º, é que estabelece a ideia de sistema acusatório. O sistema acusatório é o mais salutar, ele é o garantidor de um processo correto, vai estabelecer eficácia na sentença e eficácia para quem entende que o réu deve ser punido. Porque há legitimidade no processo quando o sistema ele é acusatório. Então nós temos a figura do juiz como acusador e julgador no sistema inquisitório, que ele é histórico, mas ele cede para o sistema acusatório novamente, numa percepção clara, ali após a escola positivista do direito penal, a ascensão da escola filosófica, teórica e jurídica do direito penal, que volta a tratar o crime como ente jurídico, porque, na verdade, esses sistemas processuais ele acompanha a história do direito penal no quadro evolutivo.
Então nós temos um direito penal inicialmente canônico, ele se torna clássico lá com César da Beccaria estabelecendo uma maior humanização da pena, o processo se torna baseado no sistema acusatório. Depois surge lá a escola positivista de Lombroso e Ferri, Lombroso com uma ideia de criminoso nato, Ferri com uma ideia de sociologia criminal. Depois nós tornamos para escolas que alcançam o que nós temos por hoje, né, no mundo, que seria a questão da escola que trata o crime como ente jurídico e não os criminosos em si, porque nós afastamos a ideia de direito penal do autor para tratarmos de direito penal do fato. E aí nós chegamos ao ponto de trabalharmos a ideia do causalismo, do finalismo, do funcionalismo que nós temos hoje, sistêmico, teleológico, de direito penal, etc. e tal. E aí ingressamos numa ideia, será que perdão, meus amigos.